O que acontece quando morremos? Vamos para o céu? Para o inferno? Voltamos à vida em outro corpo? Acabou tudo? A ciência não tem uma resposta definitiva para essa pergunta, mas estudos que se baseiam na física quântica têm avançado em pesquisas envolvendo crianças que dizem se lembrar de vidas passadas. É como uma frase solta em meio a uma conversa ou com pesadelos à noite que esses pequenos revelam pistas sobre vidas que supostamente costumavam ter. O Dr. Jim Tucker é professor de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e há décadas se dedica ao estudo de casos dessas crianças. Apoiado pelos estudos do professor Ian Stevenson, falecido em 2007, ele reúne mais de 2.500 casos datados desde 1961. E nós, aqui do Universo Curioso, preparamos uma parte 2 desse mesmo tema para você. Se você não viu o primeiro vídeo, clica aí no card para acompanhar a sequência. Conheça agora as 5 crianças que lembram de suas vidas passadas, parte 2. Luke Huelman. Luke tem 5 anos e mora em Ohio, Estados Unidos, e tem um cuidado excessivo com altura e fogo. Aos 2 anos de idade, começou a nomear objetos e brinquedos de Pen e a falar coisas estranhas, como quando eu era uma garota eu tinha cabelo preto, ou eu costumava ter brincos iguais a esse quando eu era uma garota. Tudo isso era considerado brincadeira de criança, até que um dia, despretensiosamente, sua mãe, Erica, decidiu perguntar quem é Pen. A resposta veio com naturalidade: eu sou Pen, mas morri. Eu fui pro céu e vi Deus e ele me mandou pra cá. Quando eu acordei, eu era um bebê e você me chamou de Luke. Isso é o que teria dito o garoto segundo a Fox 8. Estranhando a resposta, ela pediu que o garoto lhe contasse mais sobre a sua suposta vida como Pen e se surpreendeu com os detalhes. Luke contou que vivia em Chicago, uma cidade com muita gente que costumava andar de trem. Como ele teria morrido? Ele disse que foi um incêndio e fez um movimento com a mão, como se alguém se jogasse de uma janela. Foi com pesquisas em jornais de Chicago que Erica chegou a uma notícia de 1993 que falava sobre um incêndio no Paxton Hotel, em uma área da cidade que concentrava afro-americanos. Na ocasião, mais de uma dezena de pessoas morreram, entre elas Pamela Robinson, uma mulher de 30 anos. Impressionada com as coincidências, Erica perguntou a Luke qual era a cor da pele de Pen. Imediatamente ele respondeu: negra, ué. O caso do garoto foi parar no Ghosts Inside My Child, um programa de TV que busca crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas e faz diversos testes e pesquisas para tentar entender a situação. Um dos testes realizados pela equipe, uma foto de Pamela, foi disputada junto a várias fotos de outras mulheres negras. Luke precisou de poucos segundos para identificá-la: Cameron McCalloway. Desde que aprendeu a falar, Cameron começou a citar a sua antiga família, com a qual ela viveu a sua vida anterior. Conversando com a sua mãe, a criança sempre citava uma casa branca com vista para o mar, sendo que ele tinha um costume de observar aviões de sua janela. A situação era tema recorrente em seus desenhos. A princípio, a mãe do garoto estranhou a ideia e achou que fosse imaginação dele, mas eles nunca haviam estado na ilha de Barra, Escócia, local que ele afirmava que a antiga família viveu. Como Cameron estava ficando cada vez mais triste por conta da saudade dos seus parentes de antigamente, a sua mãe começou a pesquisar sobre o assunto. Depois de requisitar ajuda a uma psicóloga infantil, ela viajou para Barra. Com isso, após algumas pesquisas baseadas apenas na memória do garoto, foi possível identificar uma casa com a descrição exata feita pela criança, sendo que ela conseguiu achar a passagem secreta que sempre disse existir e contou até mesmo o número correto de banheiros. Contudo, a antiga família que deveria ser da vida passada de Cameron se mudou e não estava mais ali há algum tempo. Apenas uma pessoa foi encontrada, mas ela não se lembrava da pessoa descrita por Cameron. Apesar disso, depois da viagem, o garoto se aquietou e não ficou mais triste de saudade. Carl Edom. Desde os 3 anos de idade, Carl Edom tem falado sobre uma vida passada como um piloto nazista. Seus pais não acreditaram que ele tinha verdadeiramente lembrado de uma vida anterior, mas após algumas décadas, as evidências que apareceram os deixaram espantados. Edom era um sinaleiro ferroviário em uma cidade que fica no nordeste da Inglaterra. Incrivelmente, ele teve o mesmo fim trágico nas 2 vidas.
Com 22 anos, ele foi esfaqueado até a morte por seu colega de trabalho. Quando Adam era criança, ele tinha visões onde era abatido pilotando seu avião nazista. Em 1997, 2 anos após o assassinato, o avião Dornier, nome de um designer de vários modelos de aviões alemães, foi descoberto somente a algumas centenas de metros do local de sua última morte. Em 2002, um jornal local noticiou que o historiador da cidade teria achado uma foto do piloto nazista chamado Heinrich Richter, que caiu do avião Dornier e morreu. Ryan Reynolds: mamãe, tenho algo para te dizer. Eu costumava ser alguém muito importante. Essas foram as palavras que disse à sua mãe, uma criança de 5 anos de idade, enquanto se encontrava na cama. Ryan, de Oklahoma, tinha começado a ter pesadelos aos 4 anos. No dia seguinte, Ryan disse à sua mãe que queria voltar à sua casa em Hollywood e lembrar as suas histórias relacionadas com a atriz Rita Hayworth, fazendo viagens a Paris e dançando na Broadway. Inclusive, a criança disse que tinha vivido em uma rua que continha a palavra rock. Suas histórias eram tão detalhadas e extensas que era completamente impossível que uma criança da sua idade pudesse ter inventado, disse a mãe do menino, Cindy Ramos. Cindy, que foi criada na religião cristã batista, não acreditava na reencarnação ou vidas passadas e decidiu ocultar do seu marido. Mas após ouvir as surpreendentes histórias do seu filho, Cindy decidiu ir à biblioteca local para pesquisar sobre elas, quando encontrou um livro que continha uma foto de 2 homens no filme de 1932, Night After Night, protagonizada por Mae West. Cindy não pôde conseguir mais informações sobre o homem do livro assim que procurou ajuda. Entrou em contato com o Dr. Jim Tucker, quem passou mais de 10 anos estudando o fenômeno de vidas passadas em crianças. O Dr. Tucker ajudou Cindy a identificar o homem da foto, o ator Martin, que com o tempo se converteu em um importante agente de Hollywood. Surpreendentemente, após examinar Ryan, o Dr. Tucker foi capaz de confirmar os relatos. Com base em 55 detalhes sobre a vida de Martin que o menino havia lhe proporcionado, Martin havia dançado na Broadway, viajou a Paris e, inclusive, viveu em uma rua que, de fato, continha a pronúncia semelhante a Rock. Martin viveu em sua última casa, localizada na rua Roxbury, número 825. Mas, em um giro surpreendente na história, o Dr. Tucker encontrou que Ryan deu um detalhe incorreto sobre a vida de Martin, ao dizer que o ator e representante morreu aos 61 anos. O Dr. Tucker descobriu em um princípio que Martin havia morrido em 1964, à idade de 59 anos, e não aos 61, por Purnimina. Na Islândia, um professor de psicologia estudou pessoalmente o caso de uma garotinha de apenas 9 anos, chamado Purnimina. Desde os 3 anos, a menina falava sobre uma vida passada em que ela era o homem, sendo que os seus pais sempre notaram manchas de nascimento estranhas que ela tinha no peito. O pai e a mãe da criança demoraram 3 anos para dar importância para as histórias da menina, enquanto ela alegava vender incensos e ter morrido atropelada por um ônibus ao tentar vender os seus produtos andando de bicicleta. Como a garota continuava a afirmar ter vivido perto de um determinado templo e de ter dado o nome da sua pequena empresa, Ambika, o professor começou a pesquisa. Conversando, a garota conseguiu acertar diferentes perguntas sobre a família a qual ela pertencia, até mesmo revelando o segredo de que era casada com 2 mulheres ao mesmo tempo. No final das contas, um exame comprovou que a garota era a reencarnação do homem, sendo que até mesmo as marcas de nascença correspondiam com os ferimentos que a levaram à morte na vida passada. As histórias citadas anteriormente são somente exemplos de diversos relatos que podem ser encontrados em depoimentos pela internet e até mesmo em estudos científicos. Claro que nós, do Universo Curioso, não podemos confirmar que encarnações passadas realmente existem. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.